Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 2 do livro de 2 Samuel registra o início do reinado de Davi sobre a tribo de Judá, marcando o começo de um período de divisão e conflito no reino de Israel. Esses versículos narram a unção de Davi como rei, bem como o confronto entre as casas de Saul e Davi, revelando os desafios políticos e militares que ele enfrentaria na consolidação do seu poder. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Samuel 2 do livro de 2 Samuel da Bíblia. David é ungido rei sobre Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Informado de que os habitantes de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas, agora, sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Guerra entre os exércitos de David e de Saul. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim. Onde proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezeel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi. Que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude, o outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. 16 cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Eucate-Azurim. 17 Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 2 de 2 Samuel marca um momento crucial na transição de poder entre a casa de Saul e o futuro reinado unificado de Davi. Após a morte de Saul, capítulo 31 de 1 Samuel, este capítulo mostra o início da realeza de Davi sobre uma parte de Israel e o conflito político-militar com os que ainda apoiavam a casa de Saul. Aqui está a explicação do significado dos versículos, dividida em 2 blocos principais. Primeiro, Davi é ungido rei sobre Judá, versículos 1-7. Versos 1-4. Davi busca a orientação de Deus e é coroado em Hebrom. Davi consulta o Senhor, demonstrando sua submissão à vontade divina.
Deus o orienta a ir para Hebrom, uma cidade da tribo de Judá, sua própria tribo. Lá, os líderes de Judá ungem Davi como rei da tribo, mas apenas de Judá, não de todo Israel ainda. Este é o início parcial de seu reinado. Ele começa governando apenas uma parte do povo. Significado: Davi age com prudência e fé. Ele não se apressa para tomar todo o reino, embora já tenha sido ungido anteriormente por Samuel, 1 Samuel 16. Ele espera que Deus conduza esse processo. Verso 5-7. Davi elogia os homens de Jabes-Gileade. Davi envia uma mensagem de reconhecimento aos homens de Jabes-Gileade que enterraram Saul com honra. Ele deseja bênção sobre eles, reafirma sua lealdade e aproveita para informar que já foi ungido rei em Judá. Significado: Davi mostra sabedoria política e respeito pela memória de Saul, embora este tenha sido seu perseguidor. Isso demonstra seu caráter pacificador e diplomático, fortalecendo alianças com outras tribos. Segundo, conflito entre a casa de Davi e a casa de Saul, versículos 8-32. Versos 8-11. O general Abner estabelece Isbosete como rei. Abner, comandante do exército de Saul, não aceita Davi como rei. Ele proclama Isbosete, um dos filhos de Saul, como rei sobre quase todas as tribos de Israel, exceto Judá. Isbosete reina por 2 anos, mas Davi reina sobre Judá por 7 anos e 6 meses. Significado: aqui se inicia uma divisão política entre o norte, seguindo Isbosete, e o sul, seguindo Davi. É um período de tensão, guerra civil e transição de poder. Versos 12-17. Batalha em Gibeon e o duelo fatal. Os 2 exércitos se encontram em Gibeon, e Abner propõe um duelo entre 12 soldados de cada lado. O duelo termina em tragédia mútua, todos morrem, uma cena violenta e simbólica. Isso dá início a uma grande batalha, onde o exército de Davi prevalece. Significado: a violência e a divisão entre os israelitas são lamentáveis. Mesmo irmãos, tribos de um mesmo povo, se voltam uns contra os outros por disputa de poder. Voltamos a ler. 18 Estavam lá Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano. 19 Perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. 20 Abner olhou para trás e perguntou: É você, Azael? Sou eu, respondeu ele. 21 Disse-lhe então Abner: É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. 22 Então Abner advertiu Azael mais uma vez: Pare de me perseguir. Não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? 23 Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas. E ele caiu, morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. 24 Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. 25 Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. 26 Então Abner gritou para Joabe: O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? 27 Respondeu Joabe: Juro pelo nome de Deus que, se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. 28 Então Joabe tocou a trombeta, e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. 29 Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Maanaim. 30 Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército. E viram que faltavam 19 soldados, além de Azael. 31 Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. 32 Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Análise textual.
Versos 18-23, a morte de Azael. Azael, irmão de Joabe, persegue Abner com obstinação. Abner tenta poupá-lo, mas, vendo que ele não desiste, o mata com a ponta da lança. Sua morte causa grande dor e terá consequências futuras. Versículo 2 Samuel 3. Significado: essa morte representa como a rivalidade entre lideranças pode destruir vidas inocentes, mesmo entre valentes do povo de Deus. Versos 24-28. Joabe e Abner encerram o conflito do dia. Joabe e Abisai continuam perseguindo Abner até o anoitecer. Abner clama pela trégua, argumentando que a continuação da guerra trará amargura e ruína interna. Joabe concorda e ordena a retirada do campo de batalha. Significado: apesar da rivalidade, ainda há reconhecimento de que são irmãos, todos israelitas. Há momentos de lucidez que mostram o desejo de evitar mais derramamento de sangue. Versos 29-32, contagem de perdas e retorno. Os soldados de Davi perderam apenas 20 homens, incluindo Azael, enquanto Abner perdeu 360. Azael é sepultado com honra. O exército de Joabe retorna para Hebrom. Significado: a vitória militar de Davi é clara, mas ainda não é completa. A divisão do reino permanece, e o conflito político continua nos capítulos seguintes. Lições espirituais e morais do capítulo. Primeira, Davi busca sempre a orientação de Deus antes de agir. Um líder espiritual depende da vontade do Senhor, não apenas da estratégia. Segunda, a transição de poder nem sempre é pacífica. Mesmo quando alguém é ungido por Deus, pode enfrentar oposição e demora no cumprimento total da promessa. Terceira, diplomacia e honra são essenciais, mesmo em tempos difíceis. Davi respeita os mortos, honra os leais e evita guerra desnecessária. Quarta, a divisão entre irmãos traz dor e morte. A rivalidade entre os soldados de Israel mostra o custo de um povo dividido por orgulho e ambição. Quinta, mesmo no conflito, ainda há espaço para diálogo e reconciliação. A trégua entre Joabe e Abner é um sinal de que a paz ainda é possível. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!